Bom dia! Idoso pode fazer testamento, sim ou não? Assista o vídeo até o final, a live até o final. Bom dia! Paz de Cristo é com muita paz, com muito carinho. Vou acender mais uma lâmpada aqui, meus queridos. Agora só um minutinho aí que agora mesmo uma luz vai brilhar. Uma luz vai brilhar. Em algumas câmeras minha imagem vai mudar a cor, mas aguarde, a luz sempre brilha. Então, meu querido e minha querida, eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Hoje é 28 de 5 de 2025. No Instagram também, 28 de 5 de 2025. São precisamente 6 horas e 52 minutos. É com muita paz, com muita alegria, estou com vocês aqui agora. Eu vim trabalhando desde domingo, eu falei uma partezinha pequena sobre o idoso, ou seja, o pai, o homem, um proprietário do imóvel, de algumas coisas, ele poderá fazer um testamento? Pode, independentemente da sua idade. Se ele tiver acima de 18 anos, ou seja, 12 anos, até os 80, se ele tiver com a sanidade mental perfeita, ele pode chegar, fazer um testamento para a pessoa que ele quiser. Na realidade, a dúvida, tem que ter os filhos autorizar? Não. Tem que a esposa autorizar? Não. Vamos pegar aqui a esposa autorizar. Se eu, Zé Batatinha, eu tenho um funcionário que trabalha para mim há muitos anos. Eu tenho uns filhos rebeldes. Esse funcionário que me traz de um ao todo, trabalha comigo o dia inteiro, a noite inteira, junto comigo, me faz tudo o que for possível e impossível para ser um bom funcionário, trabalhando pelo salário dele e pelo gosto de trabalhar e servir alguém para pagar o seu salário com o seu trabalho. Então, uma pessoa digna da minha confiança. Os meus filhos não merecem. Aprenderam lá para a rua, não a educação que eu dei em casa. Então, na realidade, eu começo a analisar. Se meus filhos estivessem aqui, dentro dessa propriedade, zelando de tudo isso aqui, qual seria o estado que estaria essa empresa, essa chácara, essa casa? Teria tudo já sido tudo depenado, vendido tudo, trocado a troco de outras coisas. Então, na realidade, esse rapaz ou esta mulher que está aqui dentro da minha casa, dentro da minha empresa, é o guarda-mão de tudo. Então, na realidade, eu e minha mulher vamos pensar em deixar um testamento para esse funcionário ou essa funcionária. Mas a minha mulher não gosta daquela funcionária ou daquele funcionário. Eu falo com ela, eu vou fazer um testamento que é meu, para que seja essa pessoa que me ajuda, faz tudo, seja beneficiada. Então a mulher não aceita. Eu vou até o cartório, vou declarar todos os bens que nós temos. Lá a justiça vai selecionar, dividir metade. A metade do que é meu, eu posso fazer a doação. Por exemplo, eu tenho 3 carros, uma casa, uma chácara, vai ser avaliada em tanto. A minha parte pega os carros, a parte dela pega a chácara, a casa vai ser dividida. Então a justiça vai ver qual o caminho certo e vai dividir. Eu posso, a minha parte, eu posso fazer o testamento de doação não é venda, para aquela pessoa. Sim, vamos separar aqui a chácara, ou vamos separar esta casa aqui, que é onde ela trabalha, ou ele trabalha, para ele terminar os tempos de vida dele, quando eu morrer, ele ter onde ele morar, porque ele me ajudou tanto tempo, perdeu de fazer outros meios de vida para o outro lado, zelando de mim.
Então a casa vai entrar como doação para aquele rapaz. Vai ficar os carros e a chácara. Vão avaliar se o carro, os dois carros e a chácara, dá o valor da casa. Se tiver o mesmo valor, a Dona Maria, que é a esposa do Zé Batata, ela vai ficar com aquela chácara e aqueles carros para ela, e a casa eu vou fazer a doação para aquele meu funcionário. Mas, se os dois concordarem, estiverem na mesma situação do sofrimento e concordarem, vão até o cartório. Seria bom um advogado, mas talvez nem não precisa, mas seria bom advogado para fazer tudo dentro da lei. Aí agora os requisitos. Os dois aceitarem, os dois juntos, perante a justiça, as autoridades competentes, poderão fazer o testamento, passando tudo para aquela pessoa. Agora, vamos aqui, os requisitos principais. Uma testemunha da confiança de vocês e mais duas pessoas também da confiança para assistir o lavramento desse testamento. Aquela pessoa de mais confiança é que vai ser o titular da testemunha. Ele vai assinar aquilo ali e mais as duas testemunhas assinam também, junto. Não é eu chegar lá e falar, vou passar. Não, tem que ter alguém para assumir. Mais alguém da confiança de que vai guardar esse segredo debaixo de 8 chaves. A palavra certa seria 7 chaves. Mas vamos pôr uma chave a mais da confiança e do segredo. 8 chaves. Então, na realidade, vamos analisando. É uma palavra por palavras que eu errar aqui na frente. Vamos analisando as verdadeiras. Então, aí vai ficar o testamento para aquela pessoa, e a pessoa também não vai saber, não precisa ela saber, vocês vão passar para o nome dela, talvez se vocês conseguirem os documentos dela tudo. Primeiro, vocês têm que estar em mão com os documentos daquela propriedade, aquele veículo, aqueles veículos, aquela chácara, aquela casa, vocês têm que estar com os documentos em dias. E vocês têm o direito de permanecer ali sem nenhuma restrição, porque aquela pessoa que está sendo beneficiada, ela é o seu guardião de tudo que você tem. Após o dia do falecimento dos dois que aceitaram fazer a doação e o testamento, ele vai tomar conta de tudo. Os filhos não adianta entrar na justiça, que eles já estão fora daquela parte ali onde foi denominado como a doação para aquele rapaz ou aquela moça seja dona daquela propriedade, ou seja, o testamento já foi lavrado. Então, meu querido e minha querida, agora vamos começando aqui. Olha aqui, eu vou falar o exemplo de um rapaz que chegou até mim de 59 anos e conversou comigo, e uma mulher também que estava perto conversou a mesma coisa. Ele falou, eu quero passar os meus bens para o meu neto, que o meu neto é o que mais me ama, gosta de mim, tudo o que eu peço ele faz, ele está sempre atento comigo. Não, você não pode passar para o seu neto. Se você passar para o seu neto, está passando para o seu filho, que o pai dele que é o responsável por ele, e ele é menor. E mesmo assim você não pode passar, mesmo que ele seja maior de idade, porque você está passando a propriedade que é do seu filho para o seu neto também. Não pode. Aí já não é mais um testamento. Já é você passar os bens para o nome dele. Aí precisa dos outros 3 ou 4 filhos, junto, assinar os documentos de que você está passando aquela propriedade para o seu neto, seja maior de idade ou menor. Aí os documentos vão ser assinados de acordo, e os outros têm que dar o aval de que estão aceitando aquilo ali e libertando, ou seja, liberando a sua parte de herança para passar para aquele menino, denominado menino, que são sobrinhos dele e neto do testador, ou seja, do doador que está fazendo a doação para o seu neto. Aí é legalizado. Mas nunca tente fazer uma doação
para um filho sozinho, sem a presença dos outros. Não existe testamento para um filho e você tirar a herança do outro e passar no testamento para aquele. Não, não existe. Porque ali, o mesmo direito que um tem, os outros também têm. Se você passar só para um, vai ser tudo cancelado e talvez eles ainda possam entrar com processo contra você porque você tentou ludibriá-los e tirar aquela herança para eles. Então, meus queridos, vamos analisando mais aqui, fato por fato. Então, a herança que seria para os seus filhos que não te amam, que te abandonam, e tem só um que te zela de você. Aí você vai prejudicar aquele que zelou de você, porque ele que zelou de você tudo, os outros que surrupiaram vão ter os mesmos direitos. Então, na realidade, então vamos pegar aqui, o homem de 59 anos está tentando fazer isso. Já falei para você, não adianta você tentar. Eu acho que ele vai estar vendo esse vídeo, que eu falei que ia fazer o vídeo. E a mulher que tem 9 irmãs, ou seja, 9 irmãos, 5 lavaram as mãos, não zela dela. Só 4 que zela. Mas os bens dela que ela tentou ver como que faria, não tem jeito dela passar para as 4 irmãs ou 4 irmãos que zelam dela. Não tem. Não adianta você tentar, porque não vai dar certo. Os que não estão nem aí para você vão pegar a herança, a mesma coisa. Porque eles não vão liberar para vocês, para você passar para o nome dos outros 4 e eles ficar fora. Não, vai dar briga. Então, na realidade, tem que deixar o ocorrer como está correndo. A não ser que tenha provas, aí quem vai provar são os advogados, e quem vai desaprovar que não vai ter prova é o advogado das pessoas que vão ser excluídas, porque ele não vai construir prova de que eles merecem, e o advogado que pegou a causa, mas vai rolar, talvez a pessoa morra e não tenha a decisão certa. Então, meus queridos, você que tem idade entre 12, seus pais e suas mães morreram, então você ficou sendo dono da fortuna. Se você arrumar uma namorada, aqui vai passando 18 anos, casa com aquela moça, ela vai ter direito também no que é seu. Mas se você quiser fazer um testamento antes do seu casamento, você pode fazer um testamento para outra pessoa. Mas a outra pessoa que você está fazendo o testamento, você não sabe se ela vai ser fiel a você durante esse tempo todo. Olha aí, tem caso que se der prazo eu vou contar para você, mas não vai dar prazo não. Então, você não sabe se a pessoa mais tarde, quando estiver soubendo do testamento, poderá fazer alguma coisa contra você e tirar a sua vida para que você seja eliminado e ele seja o dono de tudo. Então, na realidade, muita confiança é preciso e muito cuidado também é preciso para não fazer coisa. Ontem eu tive um senhor que chegou e me contou, falou, olha, conheço um rapaz, ele era dono de uma herança. Então, ele separou da mulher, ficou com tudo que era dele, normal, casou e ele tinha um irmão deficiente, não, tinha 2 filhos, um deficiente e o outro normal. Aí, como ele já estava mais velho, falou, eu vou pegar e vou passar essa casa para o seu nome e você vai zelar do seu irmão enquanto vida onde vocês estiverem. Enquanto você tiver vida, você zela dele. Tá, foi lá no cartório, de acordo, a justiça aceitou, passou os bens para o nome dele. Mas aí, o velho morreu, ele ficou zelando o irmão, casou. Veio a separação. Aí a mulher se mandou para outro lado e casou com outro cara e ele casou com outra moça. E zelando do irmão. Casou não, juntou. Que ele era casado com a primeira e a primeira também foi lá e fez uma combinação com outro lá e foram morar junto.
Aí o que aconteceu? Ele foi mexer com uma mulher casada para lá, para os lugares, meteu o bico onde não devia, fazia um triângulo amoroso lá fora, e nele também. Alguém foi lá e matou ele. A mulher descobriu, de lá veio que ela era casada com ele, tomou os imóveis, tudo para ela e o filho dela, que era registrado o nome dele. O que aconteceu? Expulsou o coitadinho do deficiente de cuidados especiais, foi para a rua. Eu falei, mas é aqui no bairro, nosso bairro Morumbi? Ele falou, não, é no outro bairro, mas eu conheço o caso certinho. Coitado, diz ele não sabe para onde o coitado foi, que o coitado não tem condições de trabalhar, que ele é deficiente. Então, na realidade, tem que ter muito cuidado, mesmo você tendo um filho saudável e tendo um filho deficiente, você não sabe o que o seu filho saudável vai aprontar para frente com outro casamento, com um casamento. Aí a esposa vem, toma tudo, você morre e o seu irmão vai ficar lá na rua, jogado, não tem jeito de ir para o asilo, porque o asilo cobra. Então, na realidade, meu querido e minha querida, eu conheço o caso aqui, pessoalmente, de velho, senhor de idade, mais velho do que eu. Eu tenho, vou inteirar 70 e ele já tem 73, 74. Está abandonado lá no hospital, lá, porque não tem filho que zela dele. Mas a casinha que ele tem, mais tarde vai ser dividida com ele. Eu fui lá visitar, já tem um ano, no dia que eu fui lá, estava inteirando um ano que ele estava nesse hospital lá, abandonado lá. Eles põem uma cadeira de roda, põem ele na cadeira de roda, sentei ele em frente a uma televisão lá, ele fica assistindo televisão lá o dia inteiro, mas não tem para onde ir. Agora eu não sei, essa parte aí eu sei, mas eu não cabe a mim explicar. A justiça teria que obrigar os filhos a pagar alguém para zelar dele, que ele tem a casa dele. Mas os filhos lavaram as mãos e ele está abandonado lá no hospital. Não sei, já tiraram ele de lá, parece que o hospital vai encerrar as atividades lá e aí ele vai ter que sair. Eu não sei se vão levar para outro hospital. Então, na realidade, todos nós devemos pensar bem antes de passar o testamento. Tem que ter muita confiança e saber para quem que está fazendo. E esse testamento, essa doação dos bens para uma pessoa lá que te agrada, que faz tudo que você precisa, ele tem que ficar bem em segredo para nem a própria pessoa saber. Agora eu comecei a contar uma história antes de ontem, segunda-feira. Quem assistiu a live vai ver a história, dá prazo eu contar ainda. É uma história muito simples, mas é muito boa. Então, na realidade, meu querido, vou começar a contar um caso que talvez possa ter acontecido, ou poderá ser uma lenda de que não aconteceu, mas alguém imaginou e fez aquilo ali. Um certo homem, ele era sozinho, não tinha para quem deixar a herança dele. E ele tinha lá um mordomo, um senhor moreninho, um velhinho, também mais novo do que ele, que zelava dele. Aquele homem ali que era tudo dentro da casa, fazia de tudo. Então, na realidade, ele era dono de um museu, falando assim. Ele tinha peças antigas, tinha muita coisa, as paredes tudo enfeitadas, aquele casarão tudo bem enfeitado. E ele estava chegando ao ponto de vida final para a sua idade, que estava bem avançada. Ele chegou ao cartório e fez um testamento. No testamento que ele fez, ele pôs 2 envelopes. No dia da minha morte, aqui o cartório, o juiz, o letrismo vai fazer o inventário de tudo, e o inventário vai ser esse. Ele vai pôr a venda. Primeiro ele vai abrir o envelope A, segundo vai abrir o envelope B. Aí quando o velho morreu, o coitadinho ficou zelando lá da casa, até aparecer alguma coisa para ele ir embora para a rua, que não tinha onde ficar. Então, na realidade, chegou o dia falado da propaganda bem bonita, tudo, vai ter o leilão da mansão de fulano, se aquilo, barabambam, etc, tal dia. Aí aquelas pessoas que conheciam lá o museu, conheciam tudo lá que o senhor de idade faleceu tinha. Aí chegou lá na hora, encheu o salão de gente, ricão, tudo queria. Aí porque quando entrasse o leilão ali, aí eles iam leiloando peça por peça, que estava no segundo envelope, ia ser tudo leiloado e alguém quer quanto nesse quadro, quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, vai,
e vamos fazer os lances. Então, na realidade, juntou o tanto de gente. Aí então o juiz chegou e, atenção, vamos iniciar. Vamos abrir o envelope número 1, que está escrito aqui, o número 1. Quando abriu o envelope número 1, era uma foto do homem que estava lá na parede. Aquela foto ali, já vamos abrir o lance para ela. Aí quando ele falou o lance, o povo gritar, não, ninguém tem essa foto não, joga essa porcaria fora, passa para frente. Nós queremos ver as outras coisas bonitas, isso e aquilo, barambambam, etc. E começaram, mas o juiz não podia passar por cima da ordem, do que seja, da ordem que vinha. O primeiro teria que ser leiloado e alguém rematar para ele entrar para o segundo. Enquanto não houvesse lance para ele passar para o segundo, ele não poderia passar para o segundo. Aí ficou lá, 3, 4 vezes, quem dá, quanto dá, isso e aquilo. Aí o coitadinho do velhinho, lá quando o velhinho olhava para o quadro, e ele tinha só um dinheirinho pouquinho. Aí ele falou, eu dou tanto, uma quantia irrisória que não tinha nem valor quase, mas era o que ele tinha. O juiz, tanto, passa para frente, passa. O juiz bateu o martelo, vendido, o senhor que é o dono do quadro. Aí vamos partir para o segundo envelope. Quando abri o segundo envelope, aí estava escrito no envelope, aquele que zelar do meu retrato, está zelando pela minha dignidade, será o dono de todos os meus bens. Analisa bem, um testamento que acumulou 100, 200 pessoas para comprar aquilo lá tudo, com 2 ou 3 palavras foi definido. O velhinho que zelou da foto dele, tirou a foto dele, foi dono de todos os bens do homem. Então, meu querido e minha querida, vamos pensando nessas partes mínimas de que nós devemos pensar, de que na realidade um testamento tem que ser bem pensado para que ele não dê prejuízo para frente. Eu conheço o caso que meu pai contava, isso já foi há muitos anos. Um senhor velho que eu falo idoso, vamos falando assim, um idoso, ele tinha sua casa, tinha tudo direitinho. Aí o que acontece? Aí os filhos abandonaram ele. Aí ele pôs lá na cidade lá um aviso, contrata-se um casal para zelar de mim, no dia da minha morte eles serão dono do meu imóvel. Foram lá e fizeram um contrato, apareceu um casal e se assumiram de zelar dele até a morte dele. Isso meu pai é de 1922, que ele nasceu, em 1922, e ele contava esse caso, eu via contando, ele contava para os outros, dessa realidade. Aí passaram os móveis, os imóveis, tudo, os bens dele, tudo para esse casal, o velho tendo direito usufruto. E eles ficariam lá, zelando dele, para que até a morte chegasse. Mas o que acontece? Quando eles pegaram a zelar do velho, o que eles tramaram? Tramaram alguma coisa. Vamos tacar comida nesse velho, tacar comida nele, para ele engordar demais e ficar doente e morrer logo. Foi o que fizeram. Descobriram as comidas que faziam mal para ele e foram dando comida para ele, poucos meses o velho morreu. Eles ficaram com o dono de tudo. Então, meu querido, nunca pegue uma pessoa a laço para você fazer um testamento para ele, porque na realidade você não sabe onde ou quando você está certo e até onde você está certo. Então, na realidade, um testamento deverá ser bem feito. Agora, vamos voltando lá atrás novamente. Gente, eu repito as palavras para que vocês não esqueçam. Um idoso, um jovem, tem direito a fazer um testamento? Tem sim. Eu só não vou explicar para vocês dentro da Constituição, dentro do Código Penal Brasileiro, aonde que está, falar inciso, isso e aquilo, capítulo tal, isso e aquilo, não. Isso aí eu não entendo nada disso, não. Mas o pouco que eu entendo é de que, na realidade, eu não estou mentindo para vocês. Você quer fazer o testamento, você pode fazer o testamento de uns bens, se arrume 3 pessoas
na sua casa mesmo, você vai escrever tudo que tem ali e vai escrever o nome do fulano lá embaixo, que vai ser o recebedor, vai ser o que vai ter direito àqueles bens, que tem a doação daqueles bens, o testamento está no nome dele, e pode ir lá no cartório e fazer e reconhecer a assinatura. E deixa com a pessoa de confiança ou deixa num baú lá bem escondido, para que ninguém tenha acesso àquilo ali, que é um segredo, falando assim, que antigamente existia o segredo de confissão, que hoje é público. Então, na realidade, você pode fazer na sua casa, com a sua letra, chega lá no cartório, para você registrar, eles vão pegar a sua assinatura, vão conferir se sua letra é aquela mesma, se você não está fazendo forçado, eles vão identificar direitinho os seus dados, identificar as suas intenções, e se você não está sendo forçado por alguém, se alguém não está pondo na sua cabeça. Igual, há uns anos atrás agora, foi proibido o casamento do senhor de idade casar com uma moça nova. Se casar pode, mas ela não herda nada dele. Não. Ela não vai ter a aposentadoria dele. Para ela ter a aposentadoria dele, para ela receber, terá que ter tanto tempo de casado. Não adianta chegar lá amanhã e casar hoje e amanhã ela matar ele e pegar a aposentadoria, porque não tem jeito. A mesma coisa é o testamento. O testamento é diferente. Se você deixou o testamento e a pessoa fizer o mal para você e não for bem investigado, ele terá direito tudo. Vocês lembram daquele caso daquele menino lá que matou os pais, aquele casal de namorado que matou os pais? Você lembra daquele da Eloá também, que aconteceu há 15, 20 anos atrás? Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós devemos analisar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ela vem de onde? Vem do infinito. Quem te deu a vida? Foi Deus. Quem te deu esse corpo tão perfeito que você tem de tudo e tem dentro da sua cachola e seu coração os bons pensamentos? Foi o universo. Quem que é o universo? O universo é o Criador do céu e da terra. Vamos pegando aqui agora. As mentiras, elas rolam sobre a face da terra. Agora eu vou sair no mesmo assunto, meus queridos. Já está terminando o meu horário, já? Nós temos a nossa ficção na mente. Nós criamos um Deus, criamos um demônio, criamos uma foto de um porco com a cabeça torta para um lado, vai lá no computador e faz aquilo ali, muda tudo. Criamos a sua imagem. Eu não dou para criar não, mas vamos no aplicativo, faz você ficar aos 90 anos, faz você ficar aos 120 anos, e faz você vir nascer chifre, faz tudo. Então, na realidade, todos nós temos. Fizeram, ou fazem até hoje. O Satanás era o anjo querubim. Eu vou pôr no finalzinho aqui agora a imagem do anjo querubim. Era o anjo mais bonito que tinha no céu. Era um homem perfeito, aquele rapaz bonito, tudo com aquelas asas. Então, na realidade, mas no final ele traiu a Deus. No finalzinho ele fala: subirei aos céus, acima das estrelas, construirei o meu reinado. Então ele desceu como bandido, era o homem mais bonito e mais confiança, desceu como bandido. Quando chegou aqui na terra, os homens de hoje modificaram ele, puseram chifre nele, tudo. Lá, quando ele era o anjo, ele era bonito, mas quando ele foi jogado sobre a face da terra, ele virou o demônio, aquele trem mais feio. Vocês viram as caricaturas do demônio? E vocês vão ver a caricatura. Agora eu fico pensando, aqueles homens que fizeram aquele anjo tão bonito lá no céu, por que eles não fotografaram o céu lá em cima também? Não fotografaram Jesus, que já existia? Não fotografaram Deus? Não fotografaram o Espírito Santo? Fotografaram só o Satanás lá naqueles lugares bonitos? Vocês vão ver que lugar é bonito. Eu vou encerrar aqui agora e vou pôr o vídeo que tem 3, 4 minutos lá que eu peguei pela internet, eu filmei a frente do monitor e vou jogar para vocês. Então, na realidade, meu querido e minha querida, qualquer dúvida que vocês quiserem saber mais, em algum outro assunto também de casamento, que está dando errado isso e aquilo, quiser entrar em contato comigo, a gente poderá fazer um comentário criado da minha cabeça, mas nunca vou fazer um comentário falso, buscando o Deus
fictício que eu vou criar um Deus para tomar mente de vocês e tomar dinheiro de vocês. Deus é o que fez o céu e a terra. Esse nos amparar por toda a vida, desde que nós estamos ao lado dele. Aquele velhinho que voltou a ser a criança novamente, como fala na Bíblia, para alcançar o reino do céu, volta a ser uma criança. Que ele vai compensar aquela pessoa que zelou dele fazendo o testamento e vai abandonar seus filhos que fizeram mal para ele. Então, na realidade, o que você planta é o que você colhe. Talvez aquele velhinho que está lá acamado lá, zelandeiro, até a última agonia, ele poderá ser perdoado dos pecados que ele teve. Poderá. Dos pecados que ele teve. Ele voltou a ser criança. Jesus falou, quer a salvação, quer o reino do céu, volta a ser uma criança novamente. O mesmo chorinho que você deu para nascer e foi crescendo, o último chorinho você vai dar a ele quando voltar ao pó. Então, meus queridos e minhas queridas, fique aqui agora com o vídeo de Jesus lá no céu e de o anjo querubim, que era o mais bonito, mas só que ele apresentando a coisa bonita, mas esquecer de apresentar Deus, esquecer de apresentar Jesus, lá sentado no trono. No momento, eles fazem aquelas fotos, aqueles lugares bonitos, e põem ali como fosse o céu, mas tem muita coisa rolando por trás da verdade, que é a palavra menos verdade que se torna na mentira. Meus queridos, com muita paz, com muito carinho, se vocês gostarem de alguma coisa sobre o testamento e quiser mais um esclarecimento, vocês falam que eu posso esclarecer mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não vou esclarecer dentro da lei, mostrando a lei, está aqui, porque eu já não entendo o Código Penal. Mas o que eu posso orientar para vocês é isso. Que a paz esteja com todos vocês. Eu vou sair agora aqui do YouTube, que o vídeo vai estar até o meio-dia, vai estar no YouTube. Um abração para vocês do YouTube, meus queridos e minhas queridas. Fique agora com as imagens de Jesus e do anjo querubim. Paz e amor. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. Ele não é uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.